agora classificar os sais quanto ao coeficiente de solubilidade. Primeiro, soluções insaturadas. Como é que a gente reconhece uma solução insaturada? É aquela em que a massa do composto, que eu estou representando por M1, é menor do que o coeficiente de solubilidade. Vou colocar um exemplo. Olha só. O coeficiente de solubilidade do NaCl, que é esse exemplo que eu estou colocando aí, é 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. A quantidade de NaCl que está sendo colocada aí é maior ou é menor do que 36 gramas? Eu estou colocando quantas gramas de NaCl aí? 15. 15 é maior ou é menor do que 36? Menor. Então, se a quantidade de NaCl que eu estou colocando é menor do que o coeficiente de solubilidade, que é 36, então nesse caso a solução é classificada como uma solução insaturada. Ok? Solução insaturada é aquela em que o coeficiente, a massa que está dissolvida é menor do que o coeficiente de solubilidade. Segundo exemplo, soluções saturadas. Agora, a quantidade do composto que está dissolvido, que eu estou representando por N1, é igual ao coeficiente de solubilidade. Mais uma vez eu vou usar como exemplo o NaCl. O coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Esse exemplo aí de cima, eu estou colocando quantas gramas de NaCl? 36. É igual ao coeficiente de solubilidade? É. Se a massa que está dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade, a solução é saturada. Quando você está saturado de alguma coisa, significa o quê? Mas eu estou saturado desse problema aí, dessa história. Ó, rapaz, essa história saturou já. Significa o quê? Significa que chegou no limite. Então pronto. O que é o limite? É o coeficiente de solubilidade. É a máxima quantidade que você dissolve numa determinada quantidade de solvente. Professor, mas esse caso aí embaixo, ó. Esse caso aí embaixo, botou 50 gramas de NaCl e 100 gramas de água. Desses 50 gramas, vai dissolver quanto? 36. Os outros 14 gramas não vai dissolver, vai ficar lá no fundo, ó, tá? Nesse caso, a solução também é classificada como uma solução saturada. Por quê? Porque a quantidade que está dissolvido é 36. Se está precipitando, é porque já atingiu o ponto de saturação. Não consegue dissolver mais. Professor, então toda solução que tiver um precipitado, tiver um sólido lá no fundo, ela é saturada? Com certeza. Esse exemplo de cima é uma solução saturada sem precipitado. Esse exemplo de baixo é uma solução saturada com precipitado. Toda vida que tiver precipitado, a solução será classificada como uma solução saturada. Está precipitando exatamente porque não consegue dissolver mais, já atingiu o ponto de saturação, ok? Solução supersaturada. Essa solução é aquela em que a quantidade de soluto que está dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade. É muito difícil conseguir produzir uma solução supersaturada. Porque a tendência é que a máxima quantidade de soluto que se dissolva seja o coeficiente de solubilidade. Nesse caso é um caso especial, é um caso específico, é um caso raro, é um caso difícil. Mas em alguns casos se consegue. Por exemplo, olha aí, ó. Nesse frasco da esquerda, eu tenho 61,4 gramas de KNO3 em 100 gramas de água e a solução aí está saturada. Qual é a temperatura desse frasco à esquerda aí, gente? 40 graus Celsius. Quando eu mudo a temperatura, eu mudo o coeficiente de solubilidade? Sim. Para esse sal aí, quando eu diminuo a temperatura, eu diminuo o coeficiente de solubilidade. No frasco da direita, qual é a temperatura? 20. O coeficiente de solubilidade, então, vai ser o quê? Menor. Mas eu ainda consigo dissolver 61,4 gramas de KNO3. Significa dizer, então, que nesse frasco da direita, a quantidade que está dissolvida é maior do que o coeficiente de solubilidade.
Vou dar um outro exemplo de uma solução supersaturada. Refrigerante. Quando você abre o refrigerante, põe a zoadinha. O que é o gás, né? Na hora que você abre, gente, aquele gás que está saindo, antes ele estava o quê? Dissolvido. A quantidade de gás que estava dissolvida era maior do que o coeficiente de solubilidade. Por que que lá no refrigerante consegue dissolver mais gás? Por causa da pressão. O refrigerante é engarrafado numa alta pressão. Na hora que você abre, deixa de ser uma solução supersaturada e passa a ser uma solução o quê? Saturada. Aí todo o gás que estava dissolvido a mais vai escapar. Tá? Então, um exemplo bem conhecido de uma solução supersaturada é o refrigerante. Com a cerveja também, né? A cerveja também apresenta a mesma característica, né? Tem mais gás dissolvido do que o permitido. Qual é esse gás que está presente na cerveja e no refrigerante? Vocês sabem? É o gás carbônico, é o CO2. Esse gás é importante, é? Vocês já beberam refrigerante sem gás? É bom o refrigerante sem gás, né? Nada é ruim de sal de água, né? Então o gás é importante para o sabor do refrigerante. Cerveja sem gás, como é que o pessoal chama? A cerveja choca. Ih, rapaz, essa cerveja está com gosto ruim, ela é choca. Porque está sem gás, não tem gás dissolvido. Então o gás ele é importante tanto para o sabor do refrigerante quanto para o sabor da cerveja, tá? Ele faz com que o sabor fique mais agradável, tanto do refrigerante quanto da cerveja. Bom, aqui a gente tem um gráficozinho para a gente mostrar como no gráfico você identifica se uma solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Quando você tiver um ponto em cima da reta, aí do NaCl, que é o ponto 1, a solução vai ser classificada como uma solução saturada. Qualquer ponto que esteja abaixo da reta, no caso o ponto 2, a solução vai ser classificada como uma solução insaturada. E qualquer ponto acima da reta, no caso aí o ponto 3, a solução vai ser classificada como uma solução supersaturada, tá? Então, através do gráfico, você tem como identificar se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada, ok? Bom, saindo dessa classificação, vamos falar um pouquinho agora aqui das principais concentrações, tá? Que são aquelas concentrações que podem vir na prova de sábado. Lembrando que no sábado vocês vão fazer prova de ciências humanas, ciências da natureza, não é isso? Então, ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, e natureza, física, química e biologia. Então, a prova de sábado, se vier concentração, vai cair uma dessas que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Que são as mais importantes. Primeiro, a chamada concentração massa por volume ou concentração comum. Como é que se calcula essa concentração? É a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Essa concentração aí é chamada concentração comum porque ela está presente no nosso dia a dia. Quando você olha, por exemplo, um frasco de uma água mineral, como essa daqui, por exemplo, tem aqui, ó, características da água, composição química em miligramas por litro, cloreto 23,8, sódio 14,99. Isso aqui é uma concentração massa por volume. Então, muitos rótulos de produtos que agem no nosso dia a dia, eles trabalham com essa concentração comum, concentração também chamada de massa por volume.